É bomba! É bomba, moleque! Deadpool confirmado em Vingadores Doomsday. Vamos comentar sobre essa confirmação de Deadpool no filme, como que deve ser a sua participação. Também comentar sobre essa possível já gravação até, né, e roteiro entregue para Chris Evans retornar para Vingadores também. Então vamos comentar sobre essa notícia, sobre este rumor no vídeo de hoje. Então fica aí que a gente vai comentar sobre isso tudo, tá? Então vamos para este grande vídeo sobre Deadpool em Vingadores Doomsday. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre essa notícia de Deadpool em Vingadores Doomsday. Exatamente! Vamos lá, vamos começar falando sobre a fonte dessa notícia e como que isso realmente pode acontecer, né? Bom, segundo The Hollywood Reporter, né, que é aí o grande meio, né, junto com a Variety, tá? The Hollywood Reporter e Variety aqui lado a lado. Segundo o THR, The Hollywood Reporter, Deadpool está confirmadíssimo em Vingadores Doomsday e irá aparecer no filme, galera. Exatamente, né? Assim, não era, né, uma grande novidade pra gente. A gente já imaginava que o Deadpool iria aparecer, né? Por toda a questão também de Deadpool e Wolverine, que teve toda aquela ligação. A gente viu, né, aquele futuro alternativo lá, onde o Deadpool tava com o Thor no colo do Thor, o Thor tava chorando. A gente já imaginava que pelo menos, né, em Guerras Secretas ele iria aparecer. E Doomsday também, provavelmente, né? Agora está mais do que confirmado. Mas essa confirmação do THR não para por aqui. Segundo o The Hollywood Reporter, o Deadpool, já confirmado em Doomsday, não vai fazer participação da equipe dos Vingadores. Mas, né, ele vai estar no filme e pode ter esse papel importante. Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso aqui, né? Como que o Deadpool, dentro de Vingadores Doomsday, não vai estar na equipe dos Vingadores? Tudo começa que ele não faz parte da equipe dos Vingadores, né? E a gente vai ter a questão de todo o universo da Fox, né? Os X-Men da Fox se encontrando ali com os Vingadores ou vice-versa, né? De alguma forma eles vão se juntar, os Vingadores com os X-Men da Fox. Então provavelmente neste momento a gente deve ter o Deadpool ali se interagindo, né? E seria muito mais provável ele estar numa equipe de X-Men da Fox do que dos Vingadores, né? Também tem aquela grande possibilidade de a gente ver a equipe do Vazio de volta. Exatamente. A gente viu em Deadpool e Wolverine, né? Aquela equipe formada ali no Vazio pelo Deadpool, o Wolverine, o Blade do Wesley Snipes, a Elektra ali da Jennifer Lawrence, né? A gente também viu o Gambit do Channing Tatum, a X-23 da Daphne Quinn. Vimos bastante personagens ali, né, nessa equipe. E segundo, né, alguns rumores que a gente já tinha, essa equipe iria retornar para Vingadores Doomsday. E caso, né, esses rumores se confirmem, seria muito mais provável o Deadpool estar nessa equipe dos Vingadores do Vazio aqui do que nos Vingadores principal e até numa equipe dos X-Men. Nem faria muito sentido o Deadpool na equipe dos X-Men, né? Faria muito mais sentido ser nessa equipe do Vazio. E assim, a gente sabe que o filme vai ter equipes isoladas, isso é certo. Pô, não vai ser o filme inteiro, né? Os Vingadores junto com o Quarteto, junto com os X-Men. Não, o filme não vai ser assim 100% do filme todo. A gente já sabia que iria ter essa divisão de equipes, então provavelmente, né, no mundo de batalha, sabe, numa Lativéria, deve ter uma parte da equipe dos Vingadores, aí em outro lugar deve ter o Quarteto, aí em outro lugar deve ter mais uma parte da equipe dos Vingadores, em outro, os X-Men misturado também com os Vingadores, com o Quarteto. Não vai ser uma equipe provavelmente fechada, tipo, igual a gente teve nos 4 filmes de Vingadores até agora, uma equipe de Vingadores no filme inteiro, em todo momento, sabe? Provavelmente deve ser uma pegada até parecida com Guerra Infinita, onde a gente tinha aquela equipe lá no espaço, né, lutando contra o Thanos, lá no planeta, né, Titã, e enquanto isso a gente tinha a equipe dos Vingadores na Terra, lá em Wakanda. Então provavelmente a gente deve ter uma pegada dessa forma. E o que dá mais indício que o Deadpool vai fazer parte da equipe dos, né, Vingadores do Vazio, né? Vamos lá. O Ryan Reynolds, né, o ator do Deadpool, acabou postando, antes dele ser confirmado em Vingadores Doomsday, ele postou no seu Instagram um dia antes uma foto, né, onde a gente conseguia ver um desenho ali do símbolo dos Vingadores
pichado com o símbolo de anarquia, né, do anarquismo. Então seria mais uma referência, né, que ele faria parte do filme dos Vingadores Doomsday, mas não dos Vingadores, entende? E esse mesmo símbolo a gente já viu em Deadpool e Wolverine. Era o símbolo da gangue da própria Cassandra Nova, né, não da Cassandra, né? Mas dos refugiados do vazio. Era aquele símbolo ali dos Vingadores pichado com o anarquismo. Então, é mais um indício de que sim, o Deadpool pode formar novamente aquela equipe do vazio. Vale lembrar, né, que o Gambit do Channing Tatum ainda está vivo lá no vazio. A equipe toda está viva, né, no vazio. Então, ele tem que ir lá buscar a equipe de alguma forma, sabe? Seria inclusive essa possibilidade do Deadpool ir para o vazio de novo. Não sei como, sabe? Não sei como ele faria isso, a gente veria no filme. Ele ir pro vazio e salvar toda a sua equipe, né? Que ele deixou em Deadpool e Wolverine. A equipe inteira ainda tá no vazio. Então ele poderia retornar para salvar a sua equipe, né? É uma possibilidade muito grande, levando em consideração essa confirmação do Deadpool no filme de Vingadores e também com a foto que o ator acabou postando daquele símbolo dos sobreviventes do vazio que a gente viu em Deadpool 3, né? Então seria uma grande possibilidade, né? E vamos lá, o que eu tava falando de Chris Evans em Vingadores Doomsday, né? Bom, um rumor que tinha saído também antes da confirmação do Deadpool, né, em Vingadores, ele tinha falado, né, que no dia 27 agora de agosto, né, no final do mês, terá a confirmação da segunda parte do elenco de Vingadores Doomsday. E nessa segunda parte estariam o nome do Ryan Reynolds como Deadpool e do Chris Evans. Esse rumor, como eu falei, saiu antes do Deadpool ser confirmado. Então, ó, já aumenta essa chance desse rumor estar certo. Provavelmente, realmente, no final do mês, a gente deve ter essa segunda parte do elenco de Doomsday sendo confirmada. A gente só não sabia se realmente ia ter Chris Evans e Deadpool. Agora, com o Deadpool confirmado, esse rumor vai ser levado em pauta e é o que eu vou falar aqui. Esse rumor não para, né, só nessa parte de, vai ter a segunda parte do elenco. Não. O rumor diz, né, que Chris Evans já tem apelido até no roteiro do filme e no set de gravação. Exatamente, Chris Evans estaria sendo chamado ali no set de gravações e no seu roteiro como Luke Cage. Como assim, pô? O Chris Evans vai fazer o Luke Cage no filme de Doomsday? Óbvio que não, né, galera? É um nome fictício. Mas e se o Luke Cage aparecer no filme? Como é que eles vão fazer? Primeiro que não vai ter não teria, né, Luke Cage no filme. É muito difícil a gente ter os heróis urbanos da Marvel em Doomsday. É muito difícil. Só se fosse uma mini participação no começo do filme ali, sabe? Seria muito difícil numa guerra principal do filme com o Doutor Destino ter os heróis urbanos. E segundo, né, cara, que também seria muito difícil, né, eles usarem o nome de Luke Cage pro Chris Evans no filme, né? Óbvio, isso não é um apelido pro filme, é um apelido pro seu roteiro e para o set de gravação. Ué, mas pra que servem esses apelidos, né, cara, aleatórios? Pra justamente o ator não soltar spoiler na internet. Ele não sabe qual o seu papel. E isso dá indícios, né, de que o Chris Evans realmente não deve saber ainda o seu papel para o filme, que não deve ser um papel único. Esse é meu palpite. Como que então você tem certeza que o Chris Evans tá no filme? Primeiro que esse rumor, né, saiu antes da confirmação do Deadpool e falava também sobre o Deadpool no filme e agora está confirmado, então dá pra gente levar em consideração. E segundo, galera, eu vou explicar como é que funciona um contrato de um ator, principalmente pra uma empresa grande igual a Marvel, né? Geralmente, tá? Não é pra um filme que o ator faz um contrato. Porra, ainda mais um ator com um cachê tão alto, igual o do Chris Evans. Ele não assina pra um filme em específico, não. Ele assina pra, no mínimo, 3 filmes. No mínimo. Ainda mais com o cachê do ator, sabe? E qual foi o último filme que ele fez na Marvel? Deadpool e Wolverine. Então, cara, provavelmente no acordo que ele fez com a Marvel pra retornar, né, a interpretar aí algum personagem na Marvel, ele teria feito esse acordo, né, para Deadpool e Wolverine. E como eu falei, um ator grande com um cachê alto igual ao do Chris Evans não faria um acordo para um filme só. E isso é uma exigência não só dele, mas da sua assessoria, provavelmente. Sabe? É uma parada que, pô, com o nome e o cachê do ator, não pode um filme só, cara. Não pode, é muito difícil. Você pode parar agora e pra pensar. Todo ator que voltou pra alguma produção da Marvel, voltou pra mais alguma. Todo, e se ainda não voltou, vai voltar, porque os acordos geralmente são assim, galera, para mais de uma produção.
E isso daria indício de que Chris Evans está aí para pelo menos mais 2 produções no mínimo, sabe? E seria no caso Doomsday e Guerras Secretas. Pô, ele apareceu em Deadpool e Wolverine. Doomsday e Guerras Secretas. Provavelmente esse seria o acordo que ele fez com a Marvel, né, cara? E isso, obviamente, né, teria sua participação em Doomsday e em Guerras Secretas. E a gente teria ele provavelmente como alguma variante do Capitão América, né? A gente não deve ter ele voltando como o Steve Rogers que a gente conhece. Tudo bem que o Steve Rogers ainda não morreu, né? A gente sabe que ele tá velhinho em algum lugar que a gente também não sabe aonde. Mas ele ainda oficialmente não está morto dentro do UCM, né? Ele não deve mais retornar, provavelmente. Provavelmente o Chris Evans deve retornar para Doomsday como, né, um Capitão Hydra, já que a gente deve ter essa equipe do Dr. Destino, né? Essa equipe dele com heróis, variantes aí de heróis sendo vilões, né? Então provavelmente, né, o Chris Evans retornaria como um Capitão Hydra, mas ele não sabe disso, porque ele está sendo chamado pelo roteiro e nos sets como Luke Cage. Então ele não sabe qual é o seu papel. E isso, como eu falei, dá indício para ele interpretar mais de um personagem. Nesse rumor que dizia que o Deadpool faria essa equipe, né, do vazio e que teria o seu nome confirmado dia 27 na segunda parte de Doomsday, falava também que, né, dentro da equipe do vazio do Deadpool, além do Deadpool, né, teria o Wolverine, a X-23, né, teria o Gambit do Channing Tatum e teria o Chris Evans como o Nômade. Exatamente. E essa indicação, né, de um nome fictício de Luke Cage, como eu falei, dá indício de que ele não vai interpretar apenas um personagem no filme, mas ele pode interpretar mais de um. E isso com certeza deve acontecer. Bom, comenta aí o que você acha, né? Se você acha, qual personagem você acha que o Chris Evans vai interpretar, se realmente vai ser mais de um personagem, né? Se pode ser o Nômade, a volta do Tocha Humana de novo, né? Igual ele teve em Deadpool e Wolverine, ou realmente um Capitão Hydra, né? Comenta também o que você achou dessa confirmação do Deadpool no filme. Obviamente não é na equipe dos Vingadores, então você que tá achando que, pô, vai estragar o filme, o Deadpool nos Vingadores, né? O filme sério vai ficar bobo. Primeiro que isso não tem nem fundamento, né? Segundo, que ele nem na equipe dos Vingadores vai estar. Então, comenta o que vocês acharam também, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!